Olá, meus amigos e amigas, sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental aqui na rede LFG. Nesse vídeo, faremos uma leitura sobre a proteção aos animais e as práticas culturais, em especial a discussão sobre a vaquejada. Antes, é importante uma abordagem sobre as concepções éticas de proteção ao meio ambiente. Quando eu falo na proteção ao meio ambiente, eu posso ter uma leitura antropocêntrica, isto é, a proteção em função dos homens. Antropocentrismo, como diziam os gregos, o homem é o centro do universo, o homem é a medida de todas as coisas. Numa leitura antropocêntrica clássica, toda a proteção ao meio ambiente se dá em função do homem, e eu não reconheço valor intrínseco aos outros seres vivos. Em reação ao antropocentrismo, nós temos aí uma outra corrente que é o biocentrismo. O biocentrismo eu coloco no centro das relações jurídicas não só a humanidade, não só o homem, mas também os outros seres vivos, como os animais. Eu reconheço valor intrínseco aos animais. Então, na leitura de concepções éticas, eu posso ter o antropocentrismo e o biocentrismo. Nós somos, consoante o caput do artigo 225 da Constituição, antropocêntricos. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos quem? Os brasileiros, os estrangeiros residentes. E eu posso pensar na proteção para as presentes e futuras gerações. A partir dessa discussão, nós temos, claro, o embate entre práticas culturais que impingem sofrimento aos animais. O Supremo Tribunal Federal já apreciou ações diretas de inconstitucionalidade em face de leis que permitiam as práticas esportivas das rinhas, das brigas de galo. Essas leis estaduais foram declaradas inconstitucionais. Já houve discussão versando sobre a farra do boi, uma prática cultural em Santa Catarina, originária dos açorianos, também uma prática que atenta contra o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da nossa Constituição. Então já há precedentes nesse sentido. Aliás, no julgamento da farra do boi, o então ministro Sepúlveda Pertence, à época no STF, disse que quem comete uma agressão contra o animal está a meio passo de cometer uma agressão contra outro ser humano, num voto de grande sensibilidade. E ali se discutiu práticas culturais, proteção ao meio ambiente, proteção aos animais. E esta discussão chegou novamente ao Supremo Tribunal Federal, com julgamento em agosto de 2016 da lei do Estado do Ceará que permitia a prática da vaquejada, uma prática cultural muito comum na região nordeste do nosso país, uma prática que tem um impacto econômico significativo e, por maioria, o STF declarou inconstitucional a lei do Ceará. Vamos ao nosso tablet. A ação direta 4.983, a lei aqui do Estado do Ceará. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso 7 do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade, discrepa da norma constitucional, a denominada vaquejada. Por maioria, na ADI 4983, 4.983, foi declarada inconstitucional a lei do Estado do Ceará. Ok? Num primeiro momento, você poderia imaginar, essa discussão está pacificada. De forma nenhuma. Em seguida, o Congresso Nacional resolveu reagir a esta decisão do STF, aprovando uma lei que elevou a vaquejada, os rodeios e as práticas culturais decorrentes como manifestações da cultura nacional, transformando em patrimônio cultural imaterial igualmente. Vamos ao nosso tablet.
a Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016. A decisão do STF foi em agosto de 2016. Em novembro de 2016, temos essa Lei 13.364, que diz que eleva o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural e material. Artigo 2º, o rodeio, a vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, passam a ser consideradas manifestações da cultura nacional. E vai mais longe, vai descrever quais são essas práticas. Consideram-se patrimônio cultural imaterial do Brasil o rodeio, a vaquejada e expressões decorrentes, como montarias, provas de laço, apartação, bulldog, provas de rédeas, provas de 3 tambores, twin penny, working penny, palheteadas, outras provas típicas, tais como queima do alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz. Ora, se é patrimônio cultural imaterial, eles são, então, objeto de registro. As formas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro encontram-se no parágrafo 1º do artigo 216 da nossa Constituição. E lá consta o registro, que é para a proteção do patrimônio cultural imaterial. Note, o STF declarou a vaquejada uma prática discrepante com o inciso de número 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Esse inciso 7 diz lá que a crueldade, práticas que impõem a crueldade aos animais, são práticas vedadas. Pois bem, o Congresso reage e aprova a lei que eleva os rodeios, a vaquejada e as expressões culturais como manifestações da cultura nacional e também patrimônio cultural e material. Patrimônio cultural e material será registrado. Terminou? Não. Em seguida, nós temos aí a promulgação da Emenda Constitucional 96 de 2017, que insere um novo parágrafo ao artigo 225. Vamos à leitura. Parágrafo 7º, novo parágrafo, para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º desse artigo. O que é o inciso 7? A proibição de crueldade contra os animais. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, incluído pela Emenda Constitucional 96 de 2017. Ora, os rodeios, a vaquejada e expressões culturais decorrentes já foram relacionados como manifestações da cultura nacional, como patrimônio cultural imaterial. O parágrafo 7º do artigo 225, que faz menção a essas práticas, já há uma lei, a lei anterior, que é a Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016. O que nós temos? De um lado, uma decisão do STF com relação à vaquejada. Prática discrepante. Nós já temos precedentes das rinhas, das brigas de galo, também da farra do boi. De outro, o Congresso reagindo a essa decisão, aprovando uma lei específica, elevando rodeios, vaquejada e expressões como patrimônio cultural e material, manifestações da cultura nacional, e inserindo um novo parágrafo ao artigo 225, o parágrafo 7º. Só que, de maneira inevitável, essa discussão está de volta ao STF na ADI 5728, que questiona o parágrafo 7º, alegando, primeiro, a questão de cláusula pétrea, o direito fundamental à proteção aos animais,
Então o STF será chamado novamente para apreciar esse parágrafo 7º do artigo 225 da nossa Constituição. Não encerrou, ok? Não encerrou. Então vamos aguardar, o ministro relator é o Dias Toffoli, que vai aí proferir o seu voto, submeter ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Para efeitos de prova, qual é o cuidado que você tem que tomar? Se for cobrado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, do STF, trata-se de prática discrepante, prática inconstitucional. Por sua vez, se pedir a literalidade do parágrafo 7º e da Lei 13.364 de 2016, você vai ter que colocar então que rodeios, vaquejada, são manifestações da cultura nacional, constituem patrimônio cultural imaterial do Brasil, consoante a literalidade que nós temos aqui, tanto no parágrafo 7º do artigo 225, quanto no diploma infraconstitucional. E no pano de fundo disso tudo, temos aí as concepções éticas, antropocêntrica, biocêntrica. É claro que há outras. Quando eu falo antropocêntrica, biocêntrica, é uma simplificação. Na doutrina de direito ambiental, eu recomendo que você aprofunde essa discussão, você vai encontrar doutrinadores que falam aí do antropocentrismo alargado, você vai encontrar outras variações, ecologia profunda, ecocentrismo. O que muda é, o que é que está no centro? O homem, só o homem, é uma leitura antropocêntrica, mas já é aqueles que defendem o antropocentrismo alargado. Temos também o biocentrismo, com as suas variações, e até mesmo o ecocentrismo, que coloca aí os ecossistemas no centro das relações, que reconhece valor intrínseco a outras formas de vida. Essa discussão instigante, importante, fica aí a minha recomendação para que você possa acompanhar, porque elas vão balizar as decisões que serão tomadas pelos tribunais. Em especial, a análise que será feita, a gente espera que a guisa final, no STF. Com isso eu me despeço, mandando o meu abraço e o meu agradecimento a você.